Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Damos graças a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida, mais estes momentos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria Márcia, parabenizando o neto Wilk, está completando hoje 3 aninhos. Vaneide Albuquerque, ela pede orações por ela, pelos filhos, pelos netos, que Deus dê vitórias. Jean Francisco Miranda, ele está acamado, pede orações em seu favor. Marilena Cunha de Almeida está agradecida pela cura que Deus deu a ela. Leonor Maia, Albino, tia Marta e todos os demais que nos escutam lá em Portugal, um abraço para vocês. Também um alô especial para Manuela, para Daniela, para Lorena, enfim, todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida. Pedimos as tuas bênçãos para este estudo que iremos fazer, que o teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude, Pai, a entendermos a tua palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos os que nos escrevem pedindo orações, todos os que participam conosco e que têm seus problemas, que tu dês vitórias a cada um conforme a tua santa vontade, que não desanimem, que perseverem e que possam estar sempre procurando crescer na fé e também na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos uma bênção especial para o Wilk, completando 3 aninhos. Também pedimos uma bênção especial para a Vaneide Albuquerque, os filhos e os netos. Abençoes ainda Jean Francisco Miranda, que está acamado, que se recupere segundo a tua vontade. Agradecemos a cura da Marilena Cunha de Almeida. Abençoes também Manuela, Daniela, Lorena, dê vitórias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estamos estudando especialmente a respeito da intimidade, do relacionamento, da amizade que Deus tinha com Moisés e Deus tinham desenvolvido um relacionamento tão íntimo que Moisés chegou a pedir a Deus que mostrasse a ele a sua glória. E ontem, então, nós fizemos aqui o estudo no capítulo 33, a partir do verso 7, onde nós falamos sobre a tenda do encontro que Moisés erigiu, essa tenda fora do arraial, e ali Moisés ia para se encontrar com Deus. E o povo ficava nas portas de suas tendas observando quando Moisés se dirigia a essa tenda do encontro, porque quando Moisés ali entrava, uma nuvem descia sobre essa tenda do encontro e ali Moisés e Deus falavam face a face, conversavam e Deus passava as instruções para Moisés. Porém, antes deste versículo 7 a 11 que nós lemos ontem, nós temos aqui um relato também importante do que estava acontecendo com o povo de Israel. Eu quero comentar rapidamente com vocês. Aqui no capítulo 33, a partir do verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Aqui, irmãos, nos chama a atenção os atavios que o povo estava usando e que estava afastando Deus deles. E o que são os atavios? Os atavios são as joias, são os brincos, são os pendentes, são os colares que muitas pessoas gostam de usar e pensam que isso não tem problema nenhum. Mas Deus, ele diz aqui claramente: Eu não subirei no meio de vós, porque eu vou destruir vocês. O povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. O povo estava mantendo a mesma idolatria que os egípcios tinham.
Então, às vezes, irmãos, nós usamos alguma coisa e nós temos aquilo como um ídolo em nossa vida. Nós achamos que nós precisamos daquilo, que nós não podemos viver sem aquilo. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas cristãs que pensam que não tem problema nenhum usar esses atavios, colares, pulseiras, brincos, que isso aí não impede o seu relacionamento com Deus. Mas vejam que aqui Deus é claro: povo de dura cerviz, quer dizer, era um povo obstinado, era um povo que queria viver os costumes e as práticas que haviam aprendido lá no Egito. E Deus então disse: tira os atavios para que eu esteja no meio de vocês. Então isso é uma mensagem especial para nós hoje, aquelas pessoas que porventura têm o hábito de usar algum atavio, alguma joia, algum bracelete, pendente, corrente no pescoço, enfim, brincos. Nós precisamos tirar para que Deus possa estar conosco, que Deus possa caminhar conosco. Deus disse que ele não iria subir com o povo de Israel para Canaã por causa desses atavios, por causa desses pendentes que eles estavam usando. Então que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e ouvir o que ele pede de nós, para que nós também possamos ter íntima relação com Deus. Porque às vezes pensamos que apenas uma pulseirinha não tem nada a ver, mas nós colocamos aquilo como um ídolo em nossa vida e isso nos afasta de Deus. Então que possamos ouvir a voz de Deus. Você pode ler aí no capítulo 33, eu li dos versos 1 até o verso 6, e aqui fala que os israelitas deixaram de usar os seus ornamentos, os seus pendentes, de usar os seus atavios. Nós vemos que o povo ouviu, deixou de usar, e então Deus continuou no meio deles. E Deus quer que nós façamos essa reforma em nossa vida. Se porventura alguém que nos acompanha tem esse hábito, esse gosto de usar alguma coisa pendente para chamar assim atenção para si mesmo, é um pequeno ídolo que ele tem, que seja tocado pelo Espírito Santo e abandonar este mau hábito para Deus. Agora, Moisés, ele continuava buscando a presença de Deus, como nós vimos ontem na tenda do encontro, e aqui no capítulo 33, a partir do verso 12, nos diz a Bíblia: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue teu povo e eu de todos os teus outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Eu li Êxodo 33, nos versos 12 a 17, que você também pode ler aí na sua Bíblia. E cada vez que um verso destes chamar a sua atenção, marque aí na sua Bíblia. Isso é importante. Você sublinhar, pintar de alguma cor, com um lápis de cor, para que você tenha sempre na mente esses versos que chamam a atenção. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela fala conosco. E aqui então, nestes versículos que nós lemos hoje, nós vemos aqui que Moisés pede a Deus que vá com eles, porque se Deus não fosse, que não os tirasse daquele lugar. Como nós sabemos, o povo se movia do lugar onde estava acampado quando aquela nuvem se deslocava, aí eles acompanhavam a nuvem. E aí onde a nuvem parava, ali eles acampavam. Era a presença constante de Deus com o povo através daquela nuvem. Eram guiados pela nuvem. E então Moisés disse: olha, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Por quê? Porque nos primeiros versículos que eu li hoje aqui para vocês, no 33, de 1 a 7,
a 1 a 6, melhor dizendo, aqui nós vimos que Deus disse que não iria com eles, por quê? Por causa dos adornos que eles usavam, por causa dos pendentes, por causa das joias. Deus disse que não iria, mas aí, a partir daquele dia, o povo deixou de usar os ornamentos. E então Moisés, na tenda do encontro, e Moisés pede para que Deus esteja com eles e que os acompanhe. Irmãos, como é que seria a nossa vida se nós não tivéssemos a presença de Deus conosco cada dia? Se hoje nós ainda estamos aqui, se nós chegamos aonde chegamos, não é porque nós temos capacidade, não é porque nós podemos e fazemos o que nós queremos, não. É porque Deus é que nos guia, Deus está conosco. Às vezes nós nem percebemos, mas Ele está ao nosso lado. Os anjos estão nos protegendo e Deus está nos guiando. Então nós precisamos, irmãos, nos deixar ser guiados pela palavra de Deus. Não nos guiarmos pelos nossos instintos, não nos guiarmos pelo que nós pensamos que nós podemos fazer, ou que o que nós estamos fazendo não tem problema nenhum, que não atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Isso é o que nós pensamos. Mas a Bíblia, ela fala conosco aqui claramente: deixem os adornos, deixem de usar essas joias, faça uma reforma em sua vida, procure viver uma vida simples, sem enfeites, sem correntes, sem braceletes, enfim, sem pulseiras, sem colares, sem brincos. Vive uma vida simples. É assim que Deus nos quer. Deus quer que nós vivamos para Ele, para a honra e glória dEle, não para chamar atenção para nós, através de alguma coisa que nós estamos usando. Nós temos relatado aqui no livro de Êxodo várias vezes em que Moisés se encontrou com Deus. Até aqui, este momento que nós estamos estudando, Moisés, ele subiu ao monte Sinai 7 vezes, só naquele período que eles estavam acampados ali. 7 vezes Moisés subiu para se encontrar com Deus. E ali Deus se manifestava a Moisés no meio de uma nuvem. Por quê? Porque o próprio Senhor Deus, ele disse a Moisés que ninguém poderia ver a face dele e continuar vendo, nem mesmo Moisés, que era amigo íntimo de Deus, tinha um relacionamento muito próximo. Nem Moisés poderia ver, porque se ele visse, ele morreria. E então, depois que aconteceram todas essas coisas, e Moisés então, tendo esses encontros com Deus, ali na tenda do encontro, nós vemos que Deus, ele disse para Moisés que ele iria subir com o povo. Ele não deixaria o povo sozinho. E então o povo estava novamente pronto para continuar a caminhada com Deus. E às vezes nós passamos por momentos semelhantes. Nós nos voltamos para o nosso eu, nós queremos pensar somente naquilo que nós achamos que podemos fazer, mas quando nós nos humilhamos perante Deus, quando nós o buscamos, quando nós procuramos ter esse relacionamento contínuo com Ele, como Moisés tinha, Deus ele sempre continuará conosco e com certeza Ele nos fará chegar à terra prometida, que é a Canaã celestial. Enfrentamos muitos problemas aqui neste mundo, muitas dificuldades, mas o Senhor está conosco, Ele não nos abandona e Ele com certeza estará conosco até o fim dos séculos, quando Jesus voltar para nos buscar. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.